Bom, meus queridos, uma boa noite em especial a todos, agradecer aí aos organizadores do evento e tentar me ater, como eu combinei aqui com o meu querido Fabiano, eu até liguei o cronômetro para respeitar o prazo, mas advogado tentando respeitar prazo é uma coisa complicada, só quando ele é processual, viu, gente? E me foi pedido para falar sobre um tema extremamente interessante e tecnológico. E, diferentemente do que o Fabiano fez, e fez com muita galhardia, que é motivar, colocar para cima e mostrar que tem que se buscar o que é de melhor, porque por trás da tecnologia do CNPJ tem um CPF, cabe a mim aqui tratar de um tema interessante, que é o contador em mutação e a educação para os novos tempos. E eu fiz questão de colocar aqui na tela um QR Code e chamando a atenção ali para o meu QR Code, e é uma brincadeira que eu faço. Acredito em vocês, eu trabalho há 30 anos com profissionais de contabilidade e tem um profissional de contabilidade que não sabe o que é isso, o que é um QR Code, para que serve. Não está antenado com a atualização. E o grande objetivo, entre os muitos vários desse evento, é chamar atenção para o profissional que ele tem que se adequar aos novos tempos para não ficar passado. Só para vocês terem uma ideia, eu resgato aqui duas historinhas da minha vida de profissional, que já se vão mais de 30 anos. Uma delas, encontrei um contador amigo e perguntei como é que ia a vida dele, o escritório e tal. Não, eu tive que encerrar as atividades porque todos os meus clientes faleceram. Eu perguntei, mas vem cá, você não se atualizou, não buscou novos clientes? Não. Ou seja, ele ficou parado no tempo. Um outro, mais efusivo ainda, e eu convivi com a implantação do IFD, da nota fiscal eletrônica, tinha um cliente no lucro real. E quando houve a implantação do IFD e do ECD, ele propôs a esse cliente que trocasse o regime de tributação, saísse do lucro real e fosse para o lucro presumido. Ele iria reduzir os honorários para não ter que fazer o dito cujo ECD. Ele só esqueceu de combinar com o assistente dele no dia 30 de janeiro, quando fez o primeiro pagamento, e ele pagou o assistente ainda como lucro real. E qualquer profissional de contabilidade sabe que, a partir do momento que você paga no regime, você tem que ir no regime até o final do ano. Quer dizer, não buscou se atualizar, reduziu o preço porque não estava adequado aos tempos e teve que arcar com um processo a toque de caixa para tentar entender. Então, quando nós falamos do contador em mutação, a educação para novos tempos, e até tentando ser didático, é só você, por exemplo, acredite, Fabiano, apontar o seu smartphone para esse código e, naturalmente, vai aparecer lá o LinkedIn do Fabiano, o meu, de quem quer que seja. Ele está rindo porque ele é de tecnologia, mas conviva com o meio que nós convivemos, meu querido Fabiano, e aqueles que nos antecederam, e vocês vão entender que as pessoas não têm nível de compreensão. Aquela velha história, não, a tecnológica da minha filha é que resolve. O Rude, de uma determinada campanha publicitária, chama o Rude, um garotinho de 6 anos de idade que vinha lá e mexia no controle. Então, gente, isso é uma informação singela, básica, e que nos chama a atenção do quanto é importante entender o processo de mutação que a contabilidade, que os profissionais de contabilidade devem estar. E eu sempre digo, nos meus trabalhos de orientação universitária, a primeira coisa que eu dizia ao aluno, olha, você tem que ter a convicção mental da necessidade e mudar por ela. Colocar na cabeça o que você tem que fazer. Se você for ficar esperando que a informação chegue até você, pode ter certeza, sempre vai haver um contador que vai estar à sua frente. Pois bem, gente, feita essa consideração prévia, agora sim eu começo a falar do tema, dizendo que é uma verdadeira epopeia tecnológica, porque todos nós estamos aí sujeitos quando falamos em tecnologia, em qualquer coisa que seja, falando do contador, da mutação, dos novos tempos e da educação. O que é que todos esses temas têm a ver entre si para nós começarmos a compreender um pouco o que nós estamos fazendo aqui hoje? Ora, quando nós falamos em tudo isso e falamos do tempo, é natural fazermos uma pequena visitinha à história. E é lógico que eu podia voltar lá no tempo do Luca Pacioli,
que é considerado, teoricamente, o pai da contabilidade, né, que criou o sistema de partidas dobradas, e avançaram um pouquinho no tempo, chegaram ao guarda-livros. Quem aqui não se sentia em casa, lembrou de uma facitezinha dessas, uma Remington, usando no tempo da contabilidade, ou então, nos tempos mais antigos ainda, sistemas como esse. E quando surgiu a primeira HP, eu, como advogado, quando olho um profissional me tirar uma HP, eu fico com uma inveja danada, tem noção. Porque, a maioria dos advogados eu tenho dificuldade com números. Meu negócio são palavras, textos e interpretação. O profissional de contabilidade é aquele habituado a isso. Para revisitar a história, lembrando aquele movimento monstruoso de volume de gente fazendo, de obrigações acessórias, de cumprimento de obrigação principal, nós nos vemos e nos encontramos diante de situações como essa. Eu tenho quase certeza que em alguma dessas imagens vocês vão se encontrar. Olhando aquele documento que vem do cliente, tendo dúvidas, meu Deus do céu, o que é isso? Ou ficando maluco fazendo a contabilidade para cumprir prazo, ou então sem noção nenhuma, cumprindo porque tem que cumprir, não dá tempo de avaliar, ou então falando, é sério, e pior, o tempo passa e aquele volume de trabalho se acumulando, você descobrindo que o teu dia tem muito mais do que 24 horas para tentar cumprir com as obrigações. Os tempos, meus queridos, mudaram, enfim. E aqui, uma lembrança nostálgica. Quem, como eu, fez curso de datilografia? Para que serve esse troço hoje? Olha aí, o Fabiano fez, eu fiz. E aí fica a pergunta, né? Já não é uma questão de nós começarmos a avaliar os processos disruptivos, gente. Eu pego aqui na área tributária, que é a minha área de especialização e de atuação constante, para falar, por exemplo, do sistema do software. Tem muita gente ainda que tem aquela dúvida, viu, Fabiano? Software é aquele que eu chuto ou é aquele que eu xingo? Né? A diferença entre software e hardware, acredite, tem gente que tem esse tipo de dificuldade. Né? Ou então, tentando identificar uma coisa ou outra. Essas realidades todas, gente, não passam de mero blá, 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 de discussão. Eu sou do tempo do disquete. Imagina, nós comprávamos um software em disquete e íamos instalando. A minha barba branca acaba por tornar uma convicção verdadeira de que eu implementei com disquete. E se vocês acham que eu usei esse disquete, é porque vocês não viram que eu conheci, na realidade, o outro ainda, o maior, né? O 3,5 e 1/4, né? Tinha o de 5 1/4 e o 3,5. Ou seja, isso tudo, gente, foi passando com o passar do tempo. Isso tudo representou inovação tecnológica, gerando uma disrupção muito grande de sistemas, de processos, e que nós temos que estar antenados, notadamente na área da tributação, da economia digital que está chegando aí, as informações que o BEP está tentando implantar, que é um grupo de trabalho junto lá da OCDE. Ou seja, tudo isso é um exemplo clássico de tecnologia disruptiva. E aí, olha o Fabiano lá, ó, novamente fazendo A, S, D, F, G, lembra disso? Pois então, gente, isso passou com o tempo. Nós somos do tempo ainda de entregar cartas. Esses dias eu perguntei para um carteiro qual foi a última vez que ele entregou uma carta daquelas, né, chorosa. Hoje nós temos e-mails, sistemas de correio, de logística. Ou seja, a disrupção, gente, ela não admite, tá, discussão ideológica. Ela vem, ela está acontecendo e nós temos que estar preparados para ela. Nós temos que estar em condições de ter uma visão do todo, uma visão do sistema de como funciona, termos uma visão pontual, termos também uma visão histórica, porque está o tempo todo mudando. E como nós trabalhamos com prescrição e decadência nos últimos 5 anos, eu tenho que me preocupar nesse particionamento dos sistemas. Temos que ter uma visão perceptiva, que só é possível a partir do momento que nós cuidamos com essa visão que eu chamo de quadrimensional. Pois bem, aqui fica o convite que já foi feito hoje. É importante, sim, e o Robson no início, pensar fora da caixinha. Mas atenção, não confundir pensar fora da caixinha com pensar absolutamente fora da casinha. São coisas distintas que não trazem resultado. Nós temos que ter a noção exata de que nós estamos trabalhando com um sistema, e essa noção de sistema é fundamental para que nós tenhamos a dimensão do grau de complexidade que nós somos expostos nos últimos anos. E quando nós falamos em contabilidade, falamos em direito tributário, que é a nossa expertise, a preocupação com os dados é uma constante em nossa vida. Só para se ter uma ideia, pensando num pouquinho de ciência e atualidade,
Ali, Orkut, eu me lembrei, né, do pessoal mais antigo, eu imagino que muita gente deva dizendo, eu tive Orkut, né? Fabiano deve ter tido também, né? Ou seja, nós somos contemporâneos, só é mais conservado do que eu, né? Afinal de contas, não tive esse privilégio, né? De qualquer sorte, o que é que nós temos que observar, gente? Se você assumiu que tem Orkut, você vai estar na minha faixa etária. As redes sociais como um todo nos revelam o conceito do algoritmo neural, que já foi dito aqui hoje, que é a base de toda inteligência artificial. E o que é o algoritmo neural? Ele traz uma coisa chamada RNA, as redes neurais artificiais. Rapaz, o que é uma rede neural artificial? O que é que tem a ver isso com o ICMS, com o IPI, com os tributos de uma forma geral? Olha, gente, vamos por parte para tentar entender essa bagaça, como a gente costuma dizer. Né? O que nós gostaríamos que vocês entendessem quando falamos de rede neural? Nós estamos falando de inteligência artificial, já foi tratado aqui, e ela é uma realidade hoje na vida do profissional da contabilidade. Essa inteligência artificial é problemática e você pode ser engolido por ela ou você pode conviver com ela. Se você quer sobreviver no mercado, é importante que você tenha uma convivência, no mínimo, pacífica. Procure entender que essas redes neurais são, na realidade, sistemas de processamento de dados que partiram da premissa do funcionamento do cérebro humano, né? Foi citado aqui o exemplo do enxadrista, né? Enquanto o ser humano pôde vencer o computador, tudo azul na América do Sul, só que os sistemas eletrônicos baseados na inteligência humana vão aprendendo. Hoje você não acha mais um enxadrista capaz de vencer o computador. Elas precisam de treinamento, de aprendizado, o que não quer dizer que nós não possamos aprender, mesmo com idade longeva. O que é importante observar aqui no conceito do silogismo básico que eu estou fazendo para vocês, gente? A ideia de que nós acumulamos informações e processamos essas informações e jogamos, a partir de todos esses dados, na nossa contabilidade. E tudo isso, gente, gera uma preocupação, porque os tributos, hoje, considerando toda essa inteligência artificial, não podem ser interpretados de maneira isolada. Nós temos que pensar, por exemplo, a lógica dos registros fiscais, o famoso sistema pai e filho, que toda conexão, todo dado que você alimenta tem uma conexão. E às vezes a pessoa procura dizer, mas o dado está correto, mas você já olhou toda a estrutura lógica dos registros para entender? Nós não podemos mais pensar de maneira bitolada, nós temos que ter uma amplitude maior para poder entender que o problema talvez não esteja ali tão lógico, esteja de maneira subjacente. O sistema pai e filho é uma regra hoje para quem compreende o IFT, a nota fiscal eletrônica, ICF, e toda esta parafernália de equipamentos. E aí fica o convite, né? Já que fizeram rememoração a alguns autores, eu vou citar outros que a certa altura vão ser lembrados também, né? Gente, o projeto SPED está aí para mostrar toda essa parafernália de equipamentos nos deixando loucos, preocupadíssimos. Na realidade, e aqui quem assistiu o filme sabe a ideia, é assim que o profissional de contabilidade desavisado, desantenado vive. Porque, na realidade, é um volume de informações e a nossa capacidade crítica analógica não consegue atender a demanda que o mercado vem exigindo. Olha, gente, na realidade, toda essa inteligência artificial exige preocupações com os sistemas automatizados, com os RPAs, com a gerência fiscal. Ou seja, tudo isso é uma preocupação constante que nós temos que ter. Mas, principalmente, saber interpretar os dados que estão lá dentro, porque esses dados é que vão me levar, me entregar, eu costumo dizer aos colegas que nos acompanham, vão nos entregar de bandeja para o capeta. Né? Lembrando que o capeta aqui é o Estado, a Receita Federal, ou o município. E se nós não formos crentes, né, e não acreditarmos que haja alguém superior lá para nos proteger, eu não vou usar a expressão que o Fabiano naturalmente falou, mas vocês estão ferrados. Essa é a expressão natural. Há um pânico generalizado. Por quê, gente? Toda essa ideia de cruzamento, eu sempre me lembro aqui de um seriado, né, na TV a cabo, do Criminal Minds, né, alguns de vocês devem ter assistido, tinha uma loirinha genial chamada Garcia. Qualquer coisa ela cruzava e chegar. Não precisa mais de uma Garcia, porque todo o sistema, e olha o nome sugestivo, SIF, Sistema de Inteligência Fiscal, os estados, a Receita Federal criam sistemas de cruzamento para combater organizações criminosas, o processo de globalização, o próprio BEPS, o próprio CDE. Nós estamos em era de
de informação, novas tecnologias, preocupação com fraudes, manutenção de arrecadação. Por isso, gente, há um nível de interrelacionamento absurdo das informações, uma gama de arranjos e combinações monstruosas que permitem você chegar a qualquer informação. Há que se ter uma preocupação com a parametrização, exigindo de nós todos uma visão nova de sistemas e processos, porque o volume de informações cruzadas é absurdo. E tudo isso numa velocidade fantástica. Mal eu faturei e o fisco já está me cobrando porque eu deixei de fazer informações. Tudo isso permite uma visão global, por isso nós falamos a visão macro e a visão micro, que vão nos permitir uma visão mais efetiva. O uso de inteligência, ele nos levou a uma parametrização eficiente que é preciso que todos tenhamos. A agilidade, a confiabilidade das informações está aqui, mas a interpretação dos dados, porque a gama de cruzamentos e arranjos é absurda. E aqui, já começando a pensar em terminar, né, porque o meu prazo já está se esgotando, qual, enfim, a nova fronteira que o profissional da contabilidade tem que estar preparado? Ora, existem números, porque a tecnologia é algo absurdo. Né? Basta lembrar o tempo que o Fabiano, eu, o Robson, o Carlos e Companhia Limitada assistimos os Jetsons, né? Controlezinho, ou então assistimos um flash, o cara falando no telefone que era o celular. Hoje tudo isso é uma realidade, isso é da década de 60 e 70. As novas tecnologias estão exigindo uma interpretação, e a interpretação é o grande passo a ser cumprido. E aqui uma dica: se você não tem domínio de tecnologia, porque o profissional que atua na área tributária, na área de contabilidade, não tem essa vivência. Não tenha receio de perguntar. Assuma o ignorante que reside em você e pergunte. Porque pode ter certeza, se você não fizer, o contador do lado vai fazer. E aí depois ele vai estar à tua frente e vai ser escolhido para atender os interesses de uma empresa que precisa de alguém com essa visão tecnológica. E para terminar, fica aqui uma dica do que eu já falei, daquilo que eu costumo chamar de visão quadrimensional de Gilberto, né, porque fui eu que desenvolvi. É apenas um método de interpretação para quem esteja aqui dentro. Né, e eu venho desenvolvendo isso ao longo do ensino que eu venho praticando, dizendo que nós temos que ter uma visão macro, uma dimensão macro, ter a visão global, para não fazer aquelas análises equivocadas, só interpretando que as coisas têm um lado quando ela tem outro lado, admitindo a relatividade dos fatos. Essa visão macro, ela tem que ser comprometida com a visão micro, da aplicação pontual do todo. E isso pressupõe que nós somemos uma visão sistêmica, indo do micro ao macro. Junte-se a isso a dimensão histórica, porque as coisas mudam. Nós temos que ter a visão, quando se fala em contabilidade, nós temos aí a questão da prescrição. Isso vai nos permitir uma visão perceptiva do todo muito melhor. Pode não resolver, mas ajuda. É um método que eu adoto há mais de 30 anos. E eu ajudei a implantar a nota fiscal eletrônica. E acredite, eu sou apenas advogado. Tudo isso para dizer para vocês uma dica final. Abra sua mente. Procure entender que se vocês não abrirem a mente para essa realidade e buscarem ajuda, vocês vão ser ultrapassados. Diante de tudo isso, fica o meu agradecimento, né, à oportunidade que eu tive, e me coloco aqui à disposição para qualquer coisa. E combino também, viu, Carlos? Já está o material aí à disposição para quem quiser ter acesso. E está ali o nosso QR Code para quem quiser apontar o celular, porque agora vocês sabem, o Fabiano não explicou. Né? Ele é de tecnologia, pai... Não, todo mundo sabe. Gente, fácil para eles. Nós temos que aprender. Gente, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.